Jesus, eu te amo, Jesus. A paz, queridos, povo precioso. Vocês com certeza já leram ou já ouviram falar da passagem bíblica que está escrita em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, ou não oramos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se aconteceu mesmo com você, mas quando eu li esta palavra, me vinha à mente que eu, no meu quarto de oração, ou no monte, não sabia como orar diante de Deus. Então o Espírito Santo ia até a presença de Deus, se prostrava diante do trono de Deus e começava a falar em meu nome, como que dizendo: Pai eterno, o pastor Rafael não está sabendo pedir, mas eu sei o que ele quer. Eu quero traduzir a oração dele aqui para o Senhor e eu quero orar em nome dele para que ele seja atendido. Era mais ou menos esta ideia que eu tinha desta passagem. O tempo se passou, amadureci na fé. O Senhor me proporcionou conhecimentos mais profundos de sua palavra, entendimento do mundo espiritual e coisas do tipo. Então, cheguei à conclusão que não é desta forma que acontece. Então, como é que acontece? A palavra de Deus, escrita em Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A grande questão é, logicamente, que o Senhor Espírito Santo não se limita a nós, mas depois de Atos capítulo 2, ele foi liberado para dentro de nós, trouxe a presença do Senhor Jesus para o nosso interior, para o nosso espírito. Isso é poderoso demais. Então, o que a palavra em Romanos 8:26 está querendo dizer é que nós, em nossa linguagem natural de oração, não sabemos orar. Quando eu oro em português, não sei como orar. Então, o Espírito que está em mim transcende o meu ser natural e ora através de mim diante do Senhor. E o que é isso, pastor? Oração em línguas estranhas. E na verdade, línguas estranhas é uma adaptação, porque no original bíblico, na verdade, o que está escrito era línguas que causam estranhamento. Então adaptamos para línguas estranhas. E as línguas estranhas são a linguagem sobrenatural de oração, porque nós oramos em espírito, ou oramos no espírito, ou seja, transcende a carne, transcende a alma, e nós chegamos em uma oração espiritual, ou uma linguagem sobrenatural de oração, porque já não estamos orando mais na nossa forma natural, ou na nossa língua natural, mas na linguagem celestial. Talvez você viu pessoas usando as línguas estranhas de forma desordenada, e isso impediu a sua sede por buscar esta ferramenta de oração do Espírito Santo. Viu pessoas usando de forma desalinhada, então no seu coração decidiu: não quero isso, não preciso de línguas estranhas. Porque viu pessoas num culto orando, não para adorar a Deus, mas para parecer mais espiritual do que os outros. Exatamente no culto de 1 Coríntios, no capítulo 14, estavam orando de forma desordenada, usando as línguas estranhas. Por isso o apóstolo Paulo disse: melhores são os que profetizam, maiores são os que profetizam. Mas a verdade é que as línguas estranhas são algo necessário para os dias de hoje, algo necessário para a nossa caminhada com Cristo, algo necessário para a nossa vida de oração, porque as línguas estranhas são o que comunicam a Deus o que o nosso coração está necessitando de fato. Quando eu oro em português, eu sou pedinte, peço muito diante do Senhor e oro por aquilo que não convém de fato. Mas quando eu oro em línguas estranhas, eu oro pela vontade de Deus, e esta é a forma correta de orar.
Esta é a forma sobrenatural de orar, a linguagem sobrenatural de oração. Ferramenta poderosíssima. Falando de mundo espiritual, tudo no mundo espiritual é mais acelerado, é mais amplo, é mais poderoso. Ou seja, uma frase em línguas estranhas equivale a mais ou menos 20, 30, 40 minutos de oração natural em português. Ou seja, é muito melhor orar no espírito, na linguagem sobrenatural de oração, muito mais poderoso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, parte B do versículo está escrito que aquele que ora em linguagem de oração desconhecida, ou língua desconhecida, ou línguas estranhas, edifica a si mesmo. O fato é que na Septuaginta, que é a escrita original bíblica em grego koiné, um grego popular, a palavra lá não era edificar, mas carregar. E a palavra em português mais próxima da palavra original também é carregamento. Ou seja, podemos dizer em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, que aquele que ora em línguas estranhas carrega o seu espírito na presença de Deus. Da ideia de um celular que está em 5% de bateria, quando ligado no carregador, na tomada, na fonte de energia, logo vai chegar em 100%. Esta é a ideia de orar em línguas estranhas. Você fraco espiritualmente, o seu espírito fraco na presença de Deus, mas quando começa a orar em línguas estranhas, o seu espírito é carregado pela fonte de energia que é a glória de Deus, logo você está em 100%. Se você ganha o hábito de orar em linguagem sobrenatural de oração, você se torna mais sensível às coisas de Deus, se torna mais sensível à voz de Deus, se torna mais sensível ao mundo espiritual, se torna mais forte espiritualmente e assim, consequentemente, todas as coisas espirituais estarão palpáveis a você, porque agora você, por conta da linguagem sobrenatural de oração, é mais espírito do que carne. Este é meu conselho de hoje. Comece a orar em linguagem sobrenatural de oração. Seja carregado pela glória de Deus e viva o sobrenatural. Em nome de Jesus.